Olá, tudo bem? Nosso vídeo de hoje eu vou abordar o segundo fator que possibilita o abuso espiritual em uma igreja neopentecostal brasileira. E esse fator ele é muito importante, ele decorre do fator anterior que seria o desprezo pela teologia. Então, a partir do momento que você despreza o estudo teológico, a partir do momento que você despreza a teologia, você perde ferramentas para lidar com a Bíblia. Então você perde ferramentas importantes que o estudo teológico te fornece. Uma das ferramentas que o estudo teológico ele fornece ao seu estudante é a hermenêutica e a exegese. Então a exegese é você tirar do texto, é você desembrulhar o texto. E a hermenêutica é você interpretá-lo, é você entender. Essas duas ferramentas, ela te possibilita entender o que aquele texto bíblico significou para aquelas primeiras pessoas que o receberam e o que ele significa para nós hoje, dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto textual, dentro de uma teologia bíblica. Então, quando você despreza o estudo teológico, você perde ferramentas que esse estudo te oferece, e uma delas é a interpretação bíblica. E a forma com que as igrejas neopentecostais elas interpretam a Bíblia, ela também é muito diferente, em sua maioria, daquilo que a igreja cristã ao longo de 2000 anos tem interpretado. Inclusive, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB, ela publicou um documento muito importante no qual ela não considera a Igreja Universal do Reino de Deus como sendo uma igreja cristã. Na verdade, ela considera a Igreja Universal como sendo uma igreja menos pura. E diz assim, eu vou citar aqui um trecho do documento que eles publicaram, diz assim: o método de interpretação da Escritura utilizado por bispos e pastores da IURD, da Igreja Universal, consiste, em geral, numa atualização ou transposição das experiências religiosas de personagens bíblicos para os dias atuais. Isto ocorre em virtude do que entendem ser a Bíblia. Macedo não parece ver a Bíblia como a revelação proposicional de Deus, mas como um livro de experiências religiosas que começa com Israel no Velho Testamento e termina com a humanidade em Apocalipse. Experiências estas que podem ser repetidas nos mesmos moldes nos dias atuais. Assim, a repetição ou a reencenação de episódios e eventos bíblicos é utilizada como ferramenta hermenêutica, que lhes permite usar as Escrituras como base de sua prática. Nesta tentativa de repetir os episódios bíblicos, existe uma grande dose de alegorização dos textos bíblicos e total desrespeito pelo contexto histórico dos mesmos, bem como a falta de distinção entre o que é descritivo na Bíblia e o que é normativo para a experiência dos cristãos. Então, esse documento, escrito em 2007 pela Igreja Presbiteriana do Brasil, ele mostra que as igrejas neopentecostais, em especial a Igreja Universal do Reino de Deus, que é citada nominalmente, ele mostra como que eles interpretam a Bíblia. Então a Bíblia é interpretada em uma forma de alegoria, numa forma de reencenação. Então, se você for, por exemplo, em uma igreja universal do Reino de Deus, se você já foi, se você for, você vai perceber isso. As campanhas de fé, as mensagens pregadas, elas visam, elas ensinam que você deve reencenar, refazer aquilo que o personagem bíblico fez. Então, vou tomar aqui um exemplo. Josué e o povo de Israel, quando chegam diante das muralhas de Jericó. A Bíblia diz, que o Senhor orienta que eles, depois de orar, depois de santificar, que eles deem voltas ao redor daquelas muralhas
durante 6 dias, e no 7º dia novamente, e então eles deverão tocar suas trombetas e as muralhas cairão. Então, a Igreja Universal, por exemplo, ela, se utilizando desta interpretação alegórica, ela reencena esse episódio das muralhas de Jericó. Então constroem-se muralhas de isopor, os fiéis, durante as suas correntes, dão voltas. Na corrente lá são sequências de dias que você participa. Eles dão voltas em volta daquela muralha e no último dia eles derrubam. E naquela muralha eles derrubam seus problemas, suas doenças, os demônios, enfim. Uma completa alegorização do texto bíblico. O texto bíblico não está dizendo que nós devemos reencená-lo, revivê-lo daquela forma. Outra reencenação é o sacrifício de Abraão. Então, numa das campanhas de fé, prega-se que Abraão creu em Deus e por ele crer em Deus, ele ofereceu como sacrifício seu filho, seu único filho. Então o fiel é levado a reencenar aquilo que Abraão fez, com um detalhe: Abraão não sacrificou seu filho. Ele sacrificou uma ovelha, um cordeiro. Mas o fiel é levado a sacrificar seu carro, sua casa, seus bens, seus dinheiro. Então, a Bíblia ela é interpretada de uma forma completamente equivocada na maioria dos textos. Alguns textos são muito claros, né? Vida, morte e ressurreição de Jesus, e isso dificulta esta alegorização. Mas, principalmente do Antigo Testamento, é feito esse tipo de interpretação alegórica. É interessante que no Brasil, o Instituto Pro Livro ele divulgou em 2020 que a Bíblia Sagrada ela é o livro mais lido no Brasil. Apesar de ser o livro mais lido, é o livro menos compreendido. Justamente porque por uma falta de uma interpretação correta da Bíblia. Então, boa parcela de seus leitores, eles têm dificuldade de interpretar a Bíblia corretamente. Então, lê-se um texto, um versículo geralmente isolado, fora do seu contexto e interpreta da forma que me convém ou da forma que eu achar melhor. Então, boa parcela dos neopentecostais, eles não têm interesse em interpretar, em conhecer o que aquele texto realmente está dizendo, mas ele deseja experimentá-lo. Então, é uma religião experimental, né? Quando acontece o desprezo das regras da interpretação bíblica, você tem aí um fator muito importante que pode possibilitar o abuso espiritual. Então, é como uma faca, a Bíblia. A Bíblia é como uma faca, na qual ela pode ser utilizada para o bem, para preparar uma refeição ou para cometer um homicídio. A Bíblia, da mesma forma, ela pode ser utilizada para mostrar Jesus ao homem, mostrar o plano de Deus para o homem, mostrar o plano da redenção, mas ela também pode ferir pessoas, se utilizada por pessoas equivocadas, por pessoas despreparadas, que não sabem manejar a palavra da verdade. Franklin Ferreira e Ellen White vão dizer que a Bíblia é um manancial de vida para a comunidade e que contribui para a transformação do indivíduo que obedece os seus preceitos. Mas em Holt vai dizer que uma interpretação equivocada da Bíblia é frequentemente utilizada para colocar medo e culpa, tornando-se assim uma forma de intimidação espiritual. Então, por meio da interpretação bíblica, líderes abusivos manipulam, coagem, colocam culpa
nas pessoas para que essas pessoas venham fazer aquilo que eles estão querendo que façam. Wackley e Kimmond também vão dizer que o que diferencia o abuso espiritual, por exemplo, de qualquer outro tipo de abuso, vamos pensar no abuso doméstico, abuso sexual, enfim, é que o abuso espiritual, a ferramenta de abuso dele é a Bíblia Sagrada. E na mão de um líder abusivo, a Bíblia se transforma numa ferramenta de tortura, numa ferramenta de coação, numa ferramenta de manipulação. O abuso espiritual, então, ele acontece por meio de uma interpretação equivocada da Bíblia por parte daqueles que deveriam alimentar e apacentar o rebanho de Deus. Então, o abuso espiritual, ele sempre foi um problema enfrentado ao longo da história. Inclusive, em Mateus 23, nós temos Jesus lidando com um episódio, ou denunciando o abuso espiritual cometido pelos fariseus, pelos escribas. Depois você pode dar uma lida em Mateus 23. Eles ocupavam a cadeira de Moisés e isso dava autoridade para eles. E eles utilizavam a Bíblia, a escritura judaica, para exigir pureza e perfeição do povo de Deus, além daquilo que o texto realmente queria dizer, mas era algo que eles não eram capazes de praticar. Então, com essas interpretações equivocadas, eles colocavam fardos pesados em cima dos homens. Fardos que eles não eram capazes de mover um dedo para carregar. A escritura não é o problema, mas a forma com que os líderes a interpretam e a aplicam ao povo, porque essa atitude, ela possibilita o abuso espiritual. É o que Ken Blue vai falar. Então, a teologia da prosperidade, ela contribui de forma significativa também para o abuso espiritual e para uma decepção com Deus, como vai dizer Paulo Romero. Na teologia da prosperidade, o fiel, ele aprende que ele pode negociar com Deus e que se ele fizer aquilo que Deus exige dele, Deus vai abençoá-lo, Deus vai honrá-lo, Deus vai respondê-lo. Então ele oferece suas economias, ele oferece seus bens, ele oferece o seu tempo e ele oferece a sua fé. Só que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, isso não acontece. A promessa do pastor não se cumpre. E o fato do pastor geralmente trocar de igreja a cada 2 anos, 1 ano, 2 anos, dificulta até mesmo aquele pastor perceber que aquilo que ele ensinou foi completamente equivocado. Então o fiel acaba se decepcionando com Deus. E aí, como eu falei em alguns vídeos atrás, nós vamos ter aí uma grande parcela de pessoas, homens e mulheres, decepcionados com Deus, decepcionados com a igreja, pessoas que abandonaram suas congregações abusivas e até hoje não encontraram uma igreja saudável para congregar. E elas passam muitas vezes a ter aversão à Bíblia. Por quê? Porque foi por meio da Bíblia que elas sofreram abuso espiritual. Então, o líder abusivo se utiliza da Bíblia para produzir medo e culpa no coração dos liderados, distorcendo o texto bíblico, distorcendo uma verdade bíblica. Então, grande parte das doutrinas falsas são resultantes da distorção de um texto bíblico. Doutrina da honra, essa doutrina do sacrifício financeiro. Porque por mais que a Bíblia ela fale de ofertas, inclusive o Novo Testamento ele tem diversos textos nos quais nós podemos ver a questão da oferta, ele sempre aparece destituído de abuso. Ou seja, quando é ensinado é sempre no amor, é sempre no convencimento por meio do amor.
Por exemplo, no episódio de Ananias e Safira, é interessante, né, que provavelmente levantou-se uma campanha na igreja para levantar recursos para os pobres da igreja. Barnabé ofereceu uma oferta e Ananias e Safira também se comprometeram em oferecer um determinado valor. Mas depois, em comum acordo, decidiram dar menos do que tinham se comprometido. E quando eles chegam até o apóstolo Pedro, eles mentem. O problema não foi eles terem dado menos do que eles prometeram. Não foi o valor em si, a atitude que provocou suas mortes. Mas foi mentir a Deus, foi mentir ao Espírito Santo, foi tentar mentir, né? E baseados nesse texto, muitos pastores colocam medo e culpa nos fiéis. Muitos pastores utilizam esse texto para provocar, para produzir medo no coração de homens e mulheres, para que eles não venham a dar menos do que eles podem, mas que eles venham dar o seu tudo. O grande problema de Ananias e Safira não foi o valor monetário que eles entregaram. Com certeza, se eles falassem para Pedro, olha, nós prometemos tanto, mas resolvemos dar tanto. E é o que a gente vai dar, a gente está feliz com isso. Tenho certeza que eles não teriam morrido. Então, grande parte de distorção do texto bíblico, grande parte do abuso espiritual, ele acontece por causa de uma interpretação bíblica equivocada. E essa interpretação ela acontece por meio da pregação. A maioria dessas igrejas, ou 99,9% dessas igrejas neopentecostais, elas se utilizam de uma pregação chamada pregação temática. Então você tem um tema e você junta textos bíblicos que fundamentam esse teu tema. Então eu quero falar, por exemplo, a respeito do sacrifício, né, financeiro, o sacrifício de Abraão. Então eu vou pegar textos que fundamentam, né, a oferta. Eu quero pregar sobre dízimo. Então vou pegar textos que fundamentam o dízimo e vou trabalhar em cima do medo. Malaquias 3 é o texto-chave, né? Uma frase comum é: se você não dá na igreja, vai dar na farmácia. Se você não devolver, o devorador vai comer tudo que você tem. Então, a interpretação equivocada da Bíblia, ela possibilita o surgimento de muitas falsas doutrinas, de muitos erros e abuso no meio neopentecostal brasileiro. As seitas frequentemente utilizam textos bíblicos descontextualizados com a finalidade de apoiar e sustentar crenças e práticas contrárias ao cristianismo histórico. Então, se você está numa dessas igrejas ainda, meu conselho é: saia o quanto antes e procure uma igreja séria, uma igreja que leva o estudo bíblico a sério. Porque é na palavra de Deus que nós encontramos as palavras de vida eterna. É na palavra de Deus que nós encontramos a revelação especial de Deus e como Ele deseja ser adorado e servido. Então, para finalizar aqui o meu vídeo, essas igrejas neopentecostais, pelo fato de elas terem desprezado a teologia histórica cristã, elas não têm as ferramentas de interpretação bíblica correta. Então elas alegorizam o texto, elas dão um sentido para o texto que o texto não tem aquele sentido. A alegoria é um tipo de interpretação, mas geralmente, historicamente, ao longo da história da igreja, o método mais utilizado para interpretação tem sido método histórico-gramatical.
onde você analisa o texto dentro do seu contexto histórico e dentro da sua gramática. E aí nós vamos ver isso num outro vídeo. Então essas igrejas, elas não utilizam esse método, elas nem sabem que estão utilizando alegoria. Então elas alegorizam, elas pegam um texto, por exemplo, as pedras que Davi foi tacar no gigante. Então cada pedra ali tem um significado. A interpretação da escritura de uma forma equivocada, ela tem se tornado ferramenta de abuso. Porque você, o líder, o pastor, e aí nós temos que lembrar que a figura que comete o abuso num contexto neopentecostal é o pastor, porque é ele que detém o poder, é ele que detém a Bíblia, é ele que detém o ensino, é ele que detém o microfone. Então é ele que vai ensinar. E as pessoas vão seguir aquilo que ele está falando. Porque ele é o cara que briga com o diabo, ele é o cara para o qual o diabo dobra o joelho e obedece e sai. Então uma coisa está conectada na outra. Uma coisa está conectada na outra. E aí você vê muitas pessoas sofrendo, sendo abusadas. Alguns casos, pessoas acabam ficando loucas, acabam perdendo completamente a fé em Deus, justamente por causa desses equívocos, né, nessas igrejas neopentecostais. Então, esse foi mais um vídeo. No próximo vídeo eu vou falar a respeito do terceiro fator que facilita o abuso espiritual numa igreja neopentecostal brasileira, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe seu like, comenta, compartilha, manda para o seu amigo, para sua amiga, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.